Será que as pessoas nascem inteligentes ou será que elas se tornam inteligentes? Em muitas linhas da pedagogia romântica, é comum que as pessoas digam que não há realmente uma variedade quantitativa nas habilidades intelectuais dos alunos. No entanto, é realmente inegável que alguns estudantes têm mais facilidade do que outros. Quais são os fatores por trás dessa facilidade ou da dificuldade em aprender? Nós conseguimos separar um suposto papel da genética do papel do meio no qual a pessoa cresceu? Então assista o vídeo até o final, porque no episódio de hoje nós vamos responder a essas perguntas. Em outros vídeos, nós já definimos a inteligência como sendo o resultado de nosso funcionamento cognitivo geral e vai estar associada à velocidade do raciocínio, à memória e à nossa capacidade de resolver problemas. Quando passamos para o contexto escolar, não é raro que muitos educadores contestem o próprio conceito de inteligência como uma coisa única, já que vários deles defendem a noção das inteligências múltiplas, que inclusive já comentamos em outro vídeo, que não tem nenhuma evidência de validade. Mas a verdade é que as capacidades cognitivas variam entre os seres humanos, assim como qualquer outra característica. Um outro receio das pessoas, quando discutimos sobre o papel da genética na inteligência, é que essas descobertas sejam usadas para justificar desigualdades. Por exemplo, o pesquisador Francis Galton, do século XIX, observou que filhos de pessoas bem-sucedidas tendiam também a ser bem-sucedidos. A proposta posterior de Galton foi de que a reprodução de pessoas mais inteligentes deveria ser incentivada, enquanto a de pessoas menos inteligentes deveria ser desestimulada, para assim melhorar as capacidades cognitivas da espécie como um todo. Essa ideia de tornar um grupo humano superior através da seleção reprodutiva é conhecida como eugenia e é uma noção totalmente distorcida das características humanas, além, é claro, de ser uma ideologia extremamente condenável. Atualmente, quando falamos de como que a genética pode sim influenciar a inteligência, é comum que algumas pessoas lembrem das propostas eugenistas. E por isso, elas condenam qualquer investigação que tente relacionar genética e cognição. Mas tem duas coisas que essas pessoas não percebem. A primeira é que atualmente, se falamos de diferenças entre as pessoas, não estamos falando de diferenças de direitos humanos, mas sim da variabilidade natural entre os indivíduos. Algo que não tem como a gente realmente negar. Na verdade, negar que os seres humanos são diferentes apenas leva à frustração e à incompreensão. Um segundo ponto que vale destacar é que dizer que a genética contribui de alguma forma não quer dizer que apenas ela é responsável pela inteligência, como se fosse algo determinado. É óbvio que o ambiente no qual as pessoas crescem, bem como as oportunidades que elas terão ao longo da vida, serão fundamentais para a inteligência. Ou seja, essa investigação não tem nada a ver com a proposta eugenista de Galton. Depois de termos entendido que não há problema algum em investigar a influência da genética na inteligência, nós podemos ver como que a genética interage com o ambiente para resultar no desempenho escolar. E perceba que eu disse interage, porque não tem como a gente dizer que a genética vai se manifestar de uma única forma, independentemente do meio. Pelo menos não podemos falar isso no caso de características cognitivas. E aqui nós já matamos aquele mito da separação. Nature versus nurture, genes versus ambientes, uma vez que separar essas duas coisas não faz sentido. Mas vamos lá, existem três formas de interação entre genes e ambientes, quando a gente fala de características psicológicas. A primeira seria a interação passiva, que se trata de tudo o que os filhos receberam dos pais, tanto a genética quanto o ambiente fornecido. E isso explica, inclusive, os achados de Galton. Os filhos não herdam, apenas os genes que podem ajudar nas habilidades cognitivas, mas também herdam o status, o networking, relacionamento, condição socioeconômica, boa alimentação e muito mais. Por isso, eles tendiam a ter um desempenho acadêmico e profissional semelhante ao dos pais. E um segundo tipo de interação que pode acontecer entre genética e o ambiente é a interação evocativa. Isso acontece quando certas tendências dos filhos são, de alguma forma, incentivadas pelos pais ou por pessoas próximas. Por exemplo, uma criança com habilidade de liderança pode ouvir desde cedo que ela se comunica muito bem.
E aí, por isso, os pais a estimulam para desenvolver essa habilidade, o que faz com que essa tendência com a qual a criança nasceu não pare apenas nos genes. Ou seja, o meio responde às características das pessoas, geralmente as estimulando. E o terceiro tipo que falaremos aqui é a interação ativa. Isso quer dizer que não apenas o meio responde ao indivíduo, mas o indivíduo também responde ao meio. Pessoas com certas facilidades tendem a buscar mais daquilo que elas lidam bem. Elas escolhem espaços, amizades, conteúdos, tudo que dê um repertório maior que de alguma maneira desenvolverá ainda mais as suas tendências. Deu para perceber, então, que os genes são muito importantes quando falamos de contexto escolar, já que eles podem predispor o indivíduo a responder mais a certas demandas acadêmicas ou a outras. Mas é claro que a gente não pode negar o papel do meio. Por exemplo, vários estudos já encontraram que fatores como acesso à informação, disponibilidade de brinquedos, boa alimentação, sono, tudo isso vai influenciar positivamente o desempenho escolar. Isso é, o repertório que a criança adquire antes de chegar na escola ou que ela aprende fora do ambiente escolar também vai fazer diferença no desempenho acadêmico. E aqui já podemos começar a pensar o que isso significa para a educação brasileira, já que o país em que vivemos é extremamente desigual. Quando estudamos o efeito da genética no desempenho escolar ou na inteligência, nós encontramos resultados diferentes a depender se estamos analisando um país com muita ou com pouca desigualdade social. A gente descreve o efeito da genética pensando no quanto ela explica a variação entre as pessoas da população. Se encontramos um valor alto desse índice, que chamamos de herdabilidade, significa que as diferenças observadas são em grande medida explicadas pelos genes e não pelas diferenças no ambiente. Por exemplo, vamos supor que nós analisamos uma população e descobrimos que a herdabilidade de altura é de 70%. Olha só, estou inventando esse exemplo, beleza? Isso não é um dado científico, não, é só por exemplo. Isso significaria que 70% da maneira como a altura varia seria explicada pelos genes. E os outros 30% seriam explicados por fatores ambientais, como alimentação, sono, dentre outros. E se você entendeu bem esse conceito, você perceberá que, se dissermos que uma característica tem 0% de herdabilidade, isso significaria que a variabilidade que encontramos entre os seres humanos não é explicada em nada pela genética. Por exemplo, o número de dedos na mão seria uma característica assim. Se depender da nossa genética, todos os seres humanos teriam 5 dedos. Ou seja, se uma pessoa tem apenas 4 dedos, a causa não foi genética, mas foi sim ambiental. Pelo fato de a genética não explicar em nada a variação do número de dedos na mão dos seres humanos, nós dizemos que a herdabilidade é de 0%. Quando falamos de uma característica que varia exclusivamente por causa da genética, ou seja, que o ambiente não teria nenhum papel na variabilidade entre os seres humanos, nós dizemos que se trata de uma herdabilidade de 100%. Já que todas as diferenças observadas seriam explicadas pela genética. E se você não entendeu esse conceito de primeira, não tem problema. É só rever o vídeo mais uma vez, dar o joinha, claro, porque realmente se trata de um conceito complexo. E mesmo estudantes de psicologia que acabam de formar, podem não ter compreendido muito bem esse conceito. O que importa é o que a gente vai explicar agora. Em sociedades mais igualitárias, como a Finlândia, por exemplo, o acesso à educação e a boas condições de vida são generalizados. Isso significa que o ambiente tem pouca influência na variabilidade acadêmica dos indivíduos, já que os ambientes tendem a ser semelhantes. E é por isso que a gente vai falar que nesses países mais desenvolvidos, onde existe o estado social, a herdabilidade da inteligência e do desempenho escolar vai ser maior. Mas se a gente pensa no Brasil, a gente está falando de uma sociedade muito desigual. Se analisarmos as diferenças, vamos ver que boa parte delas é explicada pelo ambiente e pelas oportunidades que as pessoas vão ter. E nesses casos, a genética vai ter um papel muito pequeno para explicá-las. Ou seja, nesse caso, a herdabilidade da inteligência é muito pequena. E se entendermos isso, veremos que estudar a influência da genética nos leva a um lugar muito diferente do que as pessoas em geral pensam. Saber que algumas pessoas terão mais facilidade que as outras nos permite auxiliar justamente aquelas que estão tendo dificuldade. E estudar a herdabilidade da inteligência nos permite olhar para o nosso país e perceber que as desigualdades vão ser explicadas principalmente pelas diferenças entre os ambientes e as oportunidades. A conclusão é que, muito longe da noção eugenista,
justa. Descobrir isso permite que lutemos para que as pessoas tenham condições educacionais semelhantes. Ou seja, ao invés de incentivar a desigualdade de direitos, nós podemos sim estimular o igual acesso a eles, independentemente da classe social. E você já conhecia esse conceito de herdabilidade? Deseja sugerir algum tema aqui para o canal? Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e até a próxima.